Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando Espiritismo e Educação, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Agradecemos a sua companhia e também agradecemos a Jesus, nosso Mestre, que vem nos abençoando e nos iluminando. Já temos aí a participação da nossa Ivonete, que está aqui nos dando uma boa noite. A você também, Ivonete. Aliás, você que está aí nos acompanhando, pode também enviar a sua mensagem, fazer a sua participação no nosso programa. Está aí na tela já os canais para que você possa utilizar e fazer a sua participação. Já conosco aqui na tela, nosso Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Gratidão, Marcos. Gratidão a todos. Mais uma vez, Jesus nos abençoe e nos inspire. Gratidão. O tema de hoje, você já deve ter visto aí no letreiro, no rodapé da sua tela, é aprender a conhecer. Esse tema é ligado à Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Cultura e a Educação. A Unesco faz um trabalho mundial dentro desses três setores: ciência, cultura e educação. Na década de 1990, a Unesco criou uma comissão, ou um comitê, como eles chamavam à época, para estudar caminhos educacionais para o século XXI, olhando para o futuro da humanidade. O que nós deveríamos fazer no campo da educação para termos uma humanidade melhor, transformada. E essa comissão, que foi uma comissão internacional, ela foi coordenada pelo francês Jacques Delors. Aliás, o Delors desencarnou em dezembro passado, né? Faz alguns meses que ele retornou à pátria espiritual. Jacques Delors, que era formado pela Universidade da Sorbonne, lá na França, filósofo, economista, político francês e europeu, ele coordenou esse comitê, que teve o nome de Comitê Internacional sobre Educação para o século XXI. E em 1996, esse comitê, tendo a assinatura do Jacques Delors, lançou o documento Educação, um Tesouro a Descobrir. Nesse documento, a comissão aponta 4 pilares essenciais da educação. Vamos a eles. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, são os 4 pilares que esse Comitê Internacional indicou para que tivéssemos que desenvolver para a transformação humana no século XXI. Vou repetir aqui: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A proposta, então, a partir de hoje, é estudarmos, à luz do Espiritismo, esses 4 pilares da educação. E nós vamos ter uma base aqui que nós devemos, nossa querida educadora espírita, Sandra Maria Borba Pereira, que é de Natal, no Rio Grande do Norte. A Sandra Borba, como ela é mais conhecida, tem vários livros publicados. E, aliás, antes disso, nossa, além da Ivonete, nós vimos que a Rosane Ribeiro também está mandando um abraço, e um abraço especial para o Ronaldo, esse primo aí. E a Sandra Borba Pereira, aliás, a Web Rádio Estação da Luz está sediada lá em Natal, com o nosso querido Tavares, e a Sandra Borba também é lá de Natal. E ela lançou este livro aqui, que está aí agora na sua tela, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. É uma edição da Federação Espírita do Paraná. Nesta obra, ela dedica um capítulo, que é o capítulo 2, para estudar os 4 pilares da educação, mas à luz do Evangelho. Essa vai ser a nossa base, e hoje, então, nós vamos conversar sobre o primeiro pilar: aprender
a conhecer. Ronaldo, aprender a conhecer. Tem gente que não gosta de conhecer, não, porque conhecer obriga você a estudar, não? Porque conhecer está ligado muito ao prazer de ter. Esse é um dos aspectos que nós devemos até refletir. Eu tenho prazer de. Então, antes de chegarmos a discutir para os nossos educandos, evangelizadores, professores em geral, nós temos que nos colocarmos primeiro. Porque o próprio Evangelho, e Jesus chama atenção para isso, até o Livro dos Espíritos, quando fala de Sócrates, quer dizer, conhece a si mesmo, esse conhecer, ele está ligado a esse prazer de. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Celular, por exemplo. Vamos pegar o dia de hoje, celular. Por que todos nós pegamos o celular? Por que todos nós estamos com o celular? Fizemos algum curso? Tivemos alguma escola de fato, para aprender como o manuseio total dele? Até porque são N coisas que até hoje a gente vai descobrindo nele. Mas é o prazer de estar ali conectado a esse mundo virtual. Estar nas redes sociais, de alguma forma, ou assistindo às redes sociais. Então, tem esse prazer dele. Ligado a esse prazer, Marcos, que é a proposta aqui desse primeiro pilar aqui, que eu aprendi a conhecer, tem esse estímulo. Eu fui estimulado a alguma coisa. Esse prazer me deu estímulo, me deu uma autonomia e me deu também uma criticidade. Aí vem a pergunta, por que nas escolas, e até mesmo nas faculdades, e até mesmo dentro do lar, nós fazemos tudo, levamos tudo pronto para esse conhecimento, para esse conhecer pronto? É paradoxal, é estranho. Então, eu dei só uma abordagem, eu tenho certeza que você já vislumbrou mais ou menos onde nós queremos chegar. E ela aqui, nesse primeiro ponto, ela mostra que é da Unesco e tal, mas ela mostra aqui, resultados das discussões de personalidades dos 4 cantos do planeta. E não foi a Unesco não fez uma coisa assim aleatória, a coisa foi bem ampla, foi bem pesquisada. Está chegando? Pesquisada, criou-se interesse, o prazer de buscar os 4 pilares, houve algo que estimulou. Então, vamos lá. Então, o relatório Delors é rico material para as reflexões tão necessárias em momentos tão graves como os que vivemos, em que se impõe a urgência de uma educação para todos, comprometida com o bem-estar sociomoral de todos os habitantes da Terra. Olha que interessante. Marcos, eu vou me atentar aqui. Eu dei só uma visão, mais ou menos, para que nós possamos ter um denominador comum nesse aprender a conhecer. Pois é, Ronaldo, você fez a reflexão e nos levou a entender que aprender a conhecer tem 2 vertentes ou 2 caminhos. Aprender a conhecer a si mesmo, você lembrou Sócrates, conhece-te a ti mesmo, e aprender a conhecer a nível de conhecimentos gerais, né, para a sua própria evolução. Então, nós podemos fazer essas 2 abordagens, né? O aprender a conhecer. Eu me conhecer, fazer esse autoconhecimento, esta autoeducação, porque, afinal de contas, eu sou um espírito imortal, criado por Deus, presentemente reencarnado, e só isso já dá muito o que pensar, né? Muito a se analisar. Mas eu estou encarnado, então eu vivo neste mundo terreno. E neste mundo terreno nós temos uma gama de conhecimentos científicos, filosóficos, culturais, sociais, etc., que eu também preciso conhecer. Como fazer isso? Aí você lembrou que, olhando para as escolas atualmente,
nós vemos que o conhecimento, de fato, você tem razão, ele é dado meio que pronto, né, para você. Está ali, ó. Tá aqui o livro didático, os cadernos de exercícios, o professor pronto ali para ficar dando explicações e mais exercícios, ou pesquisando pela internet, e você vai conhecer. Tá? Mas o relatório dessa comissão internacional, presidida pelo Jacques Delors, não fala em conhecimento já formatado, todo bonitinho e que vai ser entregue ao aluno. É o contrário. Ele fala que esse aprender a conhecer é uma arte do descobrir, é uma arte do questionar, é uma arte do procurar. E não é o conhecimento pelo conhecimento, que muitas vezes é pura memorização. Tá? Eu lembro aqui, Ronaldo, você deve lembrar também, quando nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro a Rádio Relógio, e a Rádio Relógio, na sua programação, que ela ia dando a hora, mas para não ficar só dando os horários, tinha também o tal, você sabia, e aí começava daquela, você sabia que a água não sei o que lá, você sabia que o 20º presidente lá dos Estados Unidos foi fulano de tal, dando tal, ano tal, era isso daí. E tinha muita gente que ficava ouvindo a Rádio Relógio, né, e adquiria conhecimento, mas um conhecimento apenas memorizado, nada mais do que isso, porque isso não alterava a vida da pessoa, você apenas acumulava um conhecimento que muita gente diz que é conhecimento inútil. Inútil no sentido que não vai servir para nada. E daí que você sabe isso? Muda o que na sua vida e na vida dos outros você saber essa informação. Então, prestemos atenção aqui, eu vou repetir, para quem está chegando agora, ou quem não pegou direito, olha só. O nome do relatório da Unesco, lançada por essa Comissão Internacional em 1996, tá? Uma comissão internacional olhando a educação para o século XXI. Educação, um tesouro a descobrir. Olha que título que eles deram. O que significa que eles chegaram à conclusão, lá na década de 1990, que nós não sabemos o que é educação, porque ela é um tesouro a descobrir. E aí, Ronaldo, nós não sabemos como lidar com esse pilar, aprender a conhecer. Então, eu tenho que me perguntar, eu sei conhecer? Eis a pergunta. Até porque o conhecer, esse aprender, o conhecimento, ele é eterno. Ele não se fecha naquele momento. Você descobre hoje algo e amanhã você vai redescobrindo outros pontos sobre aquele algo que você aprendeu. Então, esse aprender, além desse estímulo do construir, do fazer, você tem que pesquisar. Por isso a importância, quando fazemos o nosso jovens, adolescentes ou crianças, como nós mesmos, um simples jogo. Tem muitos jogos didáticos que ajudam a estimular ali a esse conhecimento. As cores, por exemplo. Então, eu estou dando exemplos aqui da base, mas vão para outros. Eu tenho exemplo do celular, por exemplo, né? Em que o próprio celular pode ser um veículo de prazer, de construção, de pesquisa, em que você vai, juntamente a isso, dar a nós e a eles que estão ali imbuídos nisso, esse despertar para esse interesse, que não é só estar no celular para tal tarefa das redes sociais, o que não é de fato. É um universo bem amplo. Nós acabamos de dizer, o conhecer, o conhecimento, o despertar do conhecimento, ele é eterno. E você vai estar sempre aprendendo. Agora, o que é que eu quero aprender? O que me leva realmente a estar imbuído e em sintonia dentro da escola? Eu falei do lar. O lar, por exemplo, também. Se nós, como pais ou avós, temos nossas crianças, o pai e a mãe diz que o filho não tem que fazer comida, isso é coisa da menina.
Mas, quando eu vou cuidar do meu filho, eu boto a meia no meu filho. Nem a meia ou o cadastro ele sabe fazer. É interessante, é uma coisa boa para que nós possamos entender que o processo desse estímulo está na base, vem lá de trás. Quando eu estava na faculdade, ainda no processo de dando aula lá, eu lembro que houve uma pesquisa em que muitos que estavam no emprego, que tinham aquelas atividades para ver o perfil de cada um que estava, não tinha autonomia. Olha que interessante. Havia atividades que a pessoa ficava estática, não sabia como proceder em tal ou outra situação. Quer dizer, não tinha uma criticidade nem uma autonomia de como proceder. Isso vem de onde? Vem da base. E na universidade, até você se deslumbrar e despertar para isso, porque não houve, na sua base, esse estímulo do pensar, do fazer. Ah, é isso mesmo? Tem certeza? Marcos, eu gostaria que você, na época da faculdade, como você já narrou várias vezes, um grupo, né, das meninas que estavam lá elaborando um trabalho, eu lembro que você falou, e aí você, espera aí a pessoa ficou observando, você podia fazer isso aqui para retratar o que nós estamos querendo justamente falar. Olha, na faculdade de pedagogia, não é isso? Isso mesmo, Ronaldo. Esse caso aconteceu quando eu ainda era estudante. Eu estava fazendo a faculdade de pedagogia e estudava à noite. E chegando, né, minhas colegas, né, alguns que já trabalhavam numa escola de educação infantil, eram umas 4. Elas tinham formado um grupinho, tinham juntado lá as carteiras, bem no meio da sala lá, e estavam recortando daqui, colando dali, escrevendo. E eu cheguei junto, né, e perguntei o que elas estavam fazendo. Nós estamos fazendo o trabalho de Páscoa das crianças. Né? E eu disse assim, não, vocês quiseram dizer que vocês estão arrumando material, né, que as crianças vão usar para o trabalhinho da Páscoa. Não, nós estamos fazendo o trabalho das crianças. Mas espera um pouco, o trabalho não tem que ser feito pelos alunos, pelas crianças? Mas olha só, é um trabalho que vai ser entregue aos pais. Então, ele não pode ser entregue de qualquer jeito. Né? Então, nós é que estamos aqui fazendo a montagem, não sei o quê. Tá, e o que as crianças vão fazer? Não, elas vão escrever o bilhete que vai ser colado na barriga do coelho. Né? Tem um coelho ali, né? Bom, pelo menos isso, né? Elas vão escrever e colar. Não, você não entendeu. Né? Quer dizer, elas não vão escrever, que elas já não sabem escrever. Quem vai escrever somos nós. Bom, pelo menos vou colocar o pingo de cola, né? Não, porque senão elas podem colar torto. As crianças vão fazer o quê, afinal de contas? E elas aí, finalmente, me explicaram. Vão entregar os presentes para os pais e para as mães. Ah, é? E vocês vão falar o quê? Olha que lindo o trabalho do seu filho. Tá bom. Aí eu não argumentei nada e sentei e a professora entrou. Ia começar a aula. E eu olhei para as 4 ali e elas nem aí. E a professora nem aí com elas também. E durante a aula toda, as 4 continuavam a recortar, a pintar, a colar, né? Que tinham que arrumar todo o material que era já para o dia seguinte. Bom, diante desse quadro, aí você, meu Deus! Né? E isso me faz lembrar também, Ronaldo, uma cena que eu não assisti, mas me foi contada, né, num centro espírita. Vamos linkar aqui com a evangelização. O diretor do centro espírita, né, chegou para acompanhar a evangelização e tinha faltado uma evangelizadora, e não tinha ninguém para assumir a turma com as crianças. Pediram, então, que ele fosse lá e fizesse um bate-papo com a criançada. Então, tá bom, ele foi. Ele já vem que o que vocês estão aprendendo, estão estudando o quê? Nós estamos estudando sobre Deus. E o que vocês já aprenderam sobre Deus? Nós já aprendemos que Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Bom, para quem não sabe, essa é a resposta dos Espíritos, a primeira questão do Livro dos Espíritos. Questão número 1, que é Deus? E essa é exatamente a resposta. Aí o nosso amigo diretor ficou entusiasmado. Caramba, a turminha afiada!
Então, vamos lá, vamos fazer o nosso bate-papo aqui, continuando a falar sobre Deus. Então, vocês me disseram aqui que Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Vamos explorar melhor isso daí. Vamos lá, quem quer me explicar o que é assim, ser causa primária de todas as coisas? Ficou esse silêncio, esse vácuo. E aí, minha gente? E aí, o que é causa primária de todas as coisas? Até que uma pediu. Pode falar, Fran, fala. Isso a tia ainda não ensinou. Ou seja, nós não estamos exercendo esse aprender a conhecer. Porque o aprender a conhecer, como você muito bem falou, Ronaldo, tem que estimular o querer. O querer aprender, o querer conhecer, permitindo, então, a pesquisa, o debate, a curiosidade. É isso que faz, de fato, conhecer e aprender. Mas você colocou bem, Ronaldo. Por que a dificuldade disso acontecer? Está vindo da base. A base, pelos exemplos, né, os 2 exemplos contados aqui, a base mostra que desde a educação infantil, lá na escola, nós não estimulamos o pensar, o pesquisar, o querer. Nós queremos formatar, deixar todo mundo naquela caixinha, com aquelas diretrizes. E aí, quando você se torna adulto e encontra, por exemplo, o Espiritismo, ou esta proposta da Comissão Internacional com Jacques Delors, o adulto fica perdido. Ele não sabe pensar por si mesmo, pesquisar, realmente ter um conhecimento dinâmico. Então, nós precisamos transformar o que está acontecendo na base. Esse aspecto, quer dizer, esse aspecto, por quê? Esse prazer de compreender, descobrir ou redescobrir, nessa construção do conhecimento, ele precisa estar intrínseco na pessoa. É como se fosse se despertar essa curiosidade. Porque nós temos dois momentos para o aprender a conhecer, que é o espontâneo, normal. Cria, como eu dei o exemplo do celular, e você vai ali e vai se descobrindo, cria sua autonomia. No dia a dia, você está espontaneamente aprendendo de qualquer maneira. Se é correto ou não, mas eu estou ali na vida, aprendendo espontaneamente. Mas tem a outra parte, que é a pedagógica, que é justamente isso que nós estamos tentando colocar aqui. Porque quando você leva esse conhecimento, esse despertar para o aprender a conhecer pedagogicamente falando, você vai mediar, vai direcionar, vai ser o facilitador desse processo. Eles irão construir, pesquisar. Nós estaremos ali nessa mediação junto com os demais, aprendendo também. Porque eu posso ter certo conhecimento, mas, naquele momento, eu vou aprender com eles também. E é assim que funciona. Não tem como eu fugir desse conhecer ou aprender e fugir. Não tem como. Eu sei mais. Não, ninguém sabe mais do que ninguém. E aí me faz um link, eu vou linkar isso com Jesus, Marcos. Porque Jesus fez isso conosco. Vai, não peques mais, pois tua fé te salvou. A sua fé, a sua convicção, a sua luta interna, o seu desejar em querer fazer, é que fez isso. Quando ele pega os discípulos, os 12, ele faz todo esse trabalho pedagógico com todos. Todos sem exceção. Quando Pedro está em caminho com Jesus, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, segue-me. Aí Pedro, Senhor. Aí Pedro olha assim, mas ele? Ele era João. João era mais novo e Pedro estava preocupado. Que tens tu com ele, Pedro? Segue-me tu.
Vem, eu estou te chamando para que você venha aqui. Você precisa aprender alguma coisa aqui. Ele é novo. De repente, ele é novo, mas sabe mais que você. Tem vários aspectos desse ensinamento. Quando Pedro também pega a espada e corta a orelha do soldado, o que Jesus diz? Ué, Pedro, esqueceu o que aprendeu? Esqueceu todo o aprendizado pedagógico que eu fiz com você, através dos exemplos também? E daí a tua espada. Então, Marcos, se a gente for pegar a vida de Jesus em toda a sua trajetória, pedagogicamente, ele nos leva a pesquisar, a descobrir, a pensar. Com Nicodemos, então, nós temos ali um vasto campo sobre isso. Ele começa a falar e Nicodemos começa, mas, Senhor, eu não estou entendendo, não. Você é mestre em Israel, não saber dessas coisas, mostrando que o conhecimento está além, muito além daquilo que eu penso que eu conheço. Ele é um eterno aprendizado. Então, temos o espontâneo e o pedagógico, Marcos, porque é o empírico, não é isso? E o que a ciência também vai trazer para a gente. Olha só como nós estamos linkando. A evangelização, quando o evangelizador está ali com os evangelizando, tentando levar eles o quê? Despertar desse conhecimento, mas é o prazer de estar ali. A causa primária de todas as coisas. O que é a causa? Vamos estudar o que é causa. Esse conhecimento de todas as coisas é o quê? Que Deus é esse? Que causa é essa? Primária. Por que primária? Quer dizer, você vai debater todo um assunto. Ah, não, Deus é a inteligência primeiro, pronto, é o conhecimento. Ah, aprendi, tá, mas o que você aprendeu? Então, Marcos, vai muito além do que eu penso, do que eu quero, porque eu tenho que ser humilde em entender a parte social, como você colocou, parte filosófica, parte científica, parte da pesquisa, a parte da vida em si. Então, há que nós nos debruçarmos para compreender que esse pilar aqui, ela diz aqui, eu vou ler o texto agora, porque é feliz esse texto dela. Ela diz aqui, ó, aprender a conhecer reclama, de um lado, a abertura ao novo, numa atitude de admiração pelo mundo. E o fato da filosofia grega, olha, ela vai lá atrás, porque é justamente lá atrás nós temos muita base, o conhece a ti mesmo. O estar em processo constante de observar, sentir e surpreender-se com os conteúdos que nos apresentam na vida. É forte, Marcos. Eu vou dar a palavra a você. Olha como é forte. Está em processo constante de observar, sentir, e aí entra o sentimento, e surpreender-se com os conteúdos que nos apresentam na vida. Pois é, Ronaldo. Vamos então comentar um pouco essa sua fala, que é muito importante. Primeiro, né, nós temos o conhecimento, digamos assim, aleatório, mas temos o conhecimento metódico ou pedagógico, como você muito bem colocou. Aliás, Allan Kardec, ao falar sobre o espiritismo, ele diz da necessidade de um estudo metódico da doutrina para, de fato, conhecê-la. É a mesma coisa em relação ao Evangelho e a mesma coisa em relação aos conhecimentos humanos de uma forma geral. Não que o conhecimento aleatório, não metódico, não pedagógico, ele não seja também importante. Claro que é. Mas nós precisamos ter método, né? É a coisa pedagógica. E você colocou bem, qual vai ser o papel do educador? É o papel de facilitar, monitorar, indicar, instigar. Esse é o papel dele, mediar todo esse processo do conhecimento para que o educando não se perca e ele consiga estudar com método. Então, seguindo um planejamento pedagógico. Agora, você lembrou aí a nossa Sandra Borba Pereira, quando ela fala aqui, né? Ora, aprender a conhecer significa observar, sentir,
surpreender-se com o novo, estar aberto para esse novo. Aí sim você está, de fato, conhecendo. Um grande problema que nós enfrentamos, e não é só de hoje, não, já de há muito tempo, é pararmos no tempo. Acharmos que aquilo que nós já conhecemos, que aquela nossa formação profissional já é o suficiente, pronto, e acabou. E ao invés de você se surpreender com os novos conhecimentos, não, você se fecha a eles e para no tempo. E diz, não, eu não entendo dessas coisas. Isso não é do meu tempo, não é da minha época. Sim, mas você, como você continua vivo, você continua aqui, a sua época é também a atualidade. Não é? Não pode ficar lá parado na época da sua juventude ou da sua madureza. Não, você continua aqui na Terra. Então, você tem que estar pronto a conhecer as novas coisas, se surpreender com elas e mergulhar mais profundamente possível sobre esses novos conhecimentos. E aí você trouxe Jesus. Jesus é o mestre por excelência, o espírito mais perfeito que já esteve aqui no nosso planeta. E para nós entendermos como Jesus trabalhava e como ele fazia esse aprender a conhecer, basta nós pegarmos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma peça pedagógica belíssima, profundíssima. Como ele começa? Como ele inicia o sermão? Olhando para aquele público todo aquele povo que estava ali, sedento de ouvir o mestre. Ele começa com as bem-aventuranças. E começa, bem-aventurados os aflitos, que ele vai na dor, no cerne da maioria daquele povo que estava tentando encontrar uma esperança para continuar a viver, porque eles sofriam, eles estavam na miséria, sofriam as doenças físicas, os problemas de saúde, as obsessões, sofriam o tacão do Império Romano, que tudo dominava. Então ele começa direto, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que herdarão a terra. Então, ele começa assim. E na medida que ele vai crescendo no sermão, depois ele começa a finalizar, e quando ele começa a finalizar, ele vem com frases que são famosíssimas. Estão todos lá no Sermão da Montanha. Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então, primeiro ele começa apaziguando as mentes e os corações, mostrando que ninguém estava deserdado do amor e da misericórdia divina, que todos tinham o potencial para crescer e deveriam crescer, e depois, no final, ele exalta a cada um de nós, mostrando esse nosso potencial e o que nós tínhamos, então, que colocar em prática. Por isso que ele é o mestre. O Sermão da Montanha é um sermão pedagógico, tem método, né? Tem toda uma didática. Agora, ele não ensina tudo, não é mesmo? Ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Como? Mas como assim eu sou a luz do mundo? Ele não entrou em detalhes. Ele não ficou lá ensinando, você é a luz do mundo por causa disso, por causa daquele outro, assim, então você faz assim, faz assim. Ele não deu essa explicação. Mas disse para mim que eu sou a luz do mundo, que eu sou o sal da terra. E lembrou, olha, se o sal não estiver bom, a comida também não presta. Certo? Você é o sal. E aí, o que ele fez? Ele fez com que eu tivesse que pensar. Bom, deixa eu pensar aqui. O que Jesus quis dizer com isso? O sal dá sabor à comida, certo? Mas depende da qualidade também do sal. Se a qualidade do sal não for boa, né, o sal insípido, comida vai ficar intragável, não é?
E ele diz que eu sou o sal. Bom, é uma metáfora, claro. Ok, é uma metáfora. Eu acho que ele está me chamando a atenção para os meus valores, ou seja, aquilo que eu sou e faço na vida. Quer dizer, se eu faço coisas boas, né, então a vida fica melhor. Se eu fizer coisas ruins, a vida não fica tão boa, que, aliás, é fato. Né? Ou seja, Jesus nos lança ao pensar. E aí você tem o desejo de conhecer mais. Por isso, você vê nas narrativas evangélicas que várias vezes os discípulos, os 12 discípulos, chegam a Jesus e perguntam dele, mas, Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? Aí sim, em particular com os 12, aí ele dava uma explicação para que eles pudessem melhor compreender. Então, Jesus é o mestre por excelência, nos leva a querer conhecer, a querer entender aquilo. E é o que nós temos que fazer com todo o conhecimento. Agora, para isso, o professor, o pai, a mãe, o evangelizador espírita precisam ser mediadores do conhecimento, facilitadores, estimuladores, para permitir que os educandos, sejam eles, né, alunos ou filhos, né, queiram aprender. Aprendam a buscar por si mesmos. Aprendam a criticidade que você citou, Ronaldo, que falta tanto hoje. Aí nós estamos entrando no que o Jacques Delors e seus companheiros da Unesco estão querendo nos dizer. Olha, um dos pilares essenciais da educação no século XXI é aprender a conhecer. Ou seja, tem que ter método. Se não tiver um método, você está aprendendo, mas está aprendendo de qualquer jeito. E quando você aprende de qualquer jeito, Ronaldo, eu acho que isso não é exatamente conhecimento, mas talvez apenas informação. Até porque, quando nós aprendemos de fato, pedagogicamente, dentro da maneira correta, nós vamos ser um multiplicador em relação a isso. Como também podemos ser um multiplicador da maneira errada. E é o que ela dá continuidade aqui, seguindo o texto. Porque ela diz assim, por outro lado, exige uma atitude ativa. A busca do conhecimento, o que envolve o estudo, a pesquisa e o esforço intelectual permanente para o encontro com respostas, ainda que parciais ou temporárias, sobre os tais conteúdos do mundo. Essa busca exige libertação interior de preconceitos ou afastamento do ceticismo sistemático, que a tudo nega, e do absolutismo epistemológico, que a tudo reduz e engessa. E quando eu estava lendo isso aqui, me veio Kardec, ou, melhor dizendo, Denisard, Leon Hipólito Denisard Rivail, nosso Rivail, antes de ser Kardec. Porque quando chegaram a ele, falando justamente das mesas girantes, e ele foi ver, ele foi assistir, ele começa a indagar, tem alguma coisa errada aí. Mesa fala. Não, eu estou vendo que Deus está respondendo, mas a mesa fala, a mesa pensa. Não, espera aí. E não foi na primeira, ele foi uma segunda vez ainda, porque ele quis pesquisar. Então, o duvidar no sentido de pesquisa, né? A dúvida, o duvidar no sentido de dúvida. E não, como ela está dizendo aqui, está ratificando. Duvidar por duvidar, e você vai no ceticismo, não acredita, não acredito nisso aí, não. Então fica por isso mesmo. Não, ele se debruçou, através das pesquisas, criou esse despertar dele de sentir, o sentido dele, o prazer dele, que ele teve o prazer dele. Olha que bacana, que interessante. E nós, Marcos, às vezes no movimento espírita, aceitamos tudo. Acreditamos em tudo. Sem a devida
pesquisa e o bom senso, como ele mesmo pedia, que preferiu rejeitar 10 verdades que aceitar a mentira. E Jesus também, João, Paulo, todos eles falavam, filhinho, cuidado com o Espírito, provar que o Espírito é de Deus. Emmanuel Kardec, Emmanuel Chico, quando falam, leia tudo, mas se tiver de encontro, não o encontro, mas de encontro ao que Kardec está ali na base, largue tudo que eu, Emmanuel, estou te falando e siga Kardec. Então, olha que responsabilidade nós temos em relação... Olha, me vê agora, eu quero falar muita coisa que tem. O próprio Jesus, quando faz a parábola do samaritano, gente, que beleza do parábola do samaritano. Ele conta a história e leva todos a pensarem. E aí? Quem que você acha que fez isso, fez aquilo? Ele dá a resposta. Ele está com a historinha lá. É isso que nós precisamos. Quando eu dei o exemplo do celular, é que muitos de nós usamos o celular, mas não sabemos nem manusear direito ainda. Tem muita coisa no celular, no próprio WhatsApp que nós usamos aí, que tem certas ferramentas, coisas importantes, que a gente só usa o trivial, mas se nos debruçássemos de fato no celular, nessa importância das redes sociais, o que presta, a gente, né? O tudo belíssimo, nem tudo me convém, está aí os ensinamentos. E ela se debruça aqui nesse aspecto, ela diz, essa busca exige libertação, que é onde nós queremos chegar. Interior. Entrar nesse pré-conceitos. E o afastamento desse ceticismo. Marcos, quando nós nos debruçamos em nós mesmos, nesse aspecto, nós abrimos esse leque e estamos abertos ao aprender, ao novo, aquilo que eu penso que eu sei. Então, pedagogicamente, esse aprendizado, esse conhecer espontâneo, que é o empírico, a própria ciência, você foi feliz e disse, que não é para se descartar. A própria ciência hoje corrobora com muita coisa que era empírica, mas foi o quê? Metódico, estudo metódico através dessa busca do conhecimento. Pois é, aprender a conhecer, não? E Allan Kardec nos lembra que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Para você adquirir um hábito, você está utilizando de uma metodologia, você tem um método. Então, para estudar o Espiritismo, para conseguir aprofundar os conhecimentos humanos, para estudar o Evangelho, você precisa criar um bom hábito da leitura. Mas não é uma leitura aleatória de qualquer jeito, não. Eu tenho o hábito, por exemplo, já formado há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, de reservar 1 hora por dia para exclusivamente ler. Então, eu seleciono as obras dentro daquilo que eu quero estudar, que eu quero conhecer, e tenho aquela horinha, que no meu caso é assim que amanhece, né? Assim que eu inicio as minhas atividades, já estou eu sentado para ler. 1 hora. E fico lá. E faço anotações, sublinho, né? Faço marcação no próprio livro, né? Porque eu estou estudando, eu não estou simplesmente lendo. Estou estudando, mesmo sendo um livro romanceado. Porque é para adquirir o conhecimento, o real aprendizado. Então, é isso que nós precisamos fazer. E podemos fazer isso, você lembrou bem, podemos fazer isso através do celular, da internet? Claro, sem nenhum problema. Então, abrir o TikTok, por exemplo, né, que hoje é uma rede social tão famosa com seus vídeos, né, seleciona aquilo que você quer assistir, ou mesmo que, de repente, surgiu lá o vídeo na sua frente e você começou a considerar que é interessante, preste atenção, acompanhe realmente, assiste de novo, tá? Se você não pegou direito, tá? Anote,
porque é assim que você adquire conhecimento. Não adianta fazer citações de passagens evangélicas ou fazer citações de perguntas de um livro dos Espíritos. Isso é conhecimento? É, mas é um conhecimento aleatório, é um conhecimento não profundo, é um conhecimento não pedagógico, feito assim, meio que de qualquer maneira. Não, nós precisamos realmente estudar. Então, o educador precisa fazer com que o educando comece a ter o hábito de estudar, né? O hábito realmente de entender. Eu tive uma professora, lembrei disso agora, tive uma professora lá do ensino fundamental, que eu vou falar a verdade. Eu considerava uma professora chata, tá? Eu considerava. Mas depois eu vi que não era, não. Porque naquela época, aí que nós não tínhamos ainda computador, dessas coisas, né? Ela dizia que, para ler um livro, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era fazer o fichamento do livro. Então, nome do autor, nome do livro, a data em que o livro foi publicado, um resumo do livro, o livro trata do quê. E eu achava muito chato fazer o fechamento do livro. Eu queria partir para a leitura do livro, pronto, acabou. Né? Mas, com o tempo, eu aprendi que isso era muito importante, que era assim que você criava um bom hábito e conseguia entender melhor o livro. Então, hoje, quando eu pego um livro, eu leio, eu começo lendo a capa. Tá? Aqui, por exemplo, a capa aqui do livro da Sandra Bola Pereira. O nome dela, o nome da editora, o nome completo do livro. Aí eu viro o livro, né? A contracapa, ou quarta capa, que sempre traz um resumo, olha o resumo aqui do que trata o livro, e alguns dados editoriais. Olha aqui. Aí eu estou sabendo. Mas quando você abre o livro, Ronaldo, o livro tem orelha. Orelha. Isso aqui se chama orelha. Tem a orelha 1 e a orelha 2. Olha a nossa Santa Borba aí. Eu até estamos sabendo como ela é. Viu? E aqui você vê quem é o autor, tem um resumo biográfico e o outro resuminho sobre o livro. E aí eu comecei a me habituar a ler tudo. Ó, a primeira página do livro, que é essa daqui, os dados, aí vem os dados gerais aqui. Olha quanta coisa que às vezes nós perdemos tudo, nós passamos por cima de todas essas coisas. Tá? A introdução, a apresentação, tudo é importante. E aí você começa a fazer a leitura devagar. Eu recomendo que seria de 8 a 10 páginas por dia. Para anotar. Opa, isso aqui me chamou atenção. Isso aqui é importante. Sublinha, faz uma marcação, marca o texto, faz uma anotação, né, num papel à parte ou diretamente no computador, tanto faz, né? Porque aí você absorve, aí você realmente está conhecendo. E aí você criou um bom hábito dentro de uma metodologia que é pedagógica para estudar. E o que nós temos que fazer com isso? Isso nos faz bem? Então, vamos fazer com que os outros, as novas gerações, aprendam a fazer isso com um livro, mas também com a internet, com as redes sociais. É isso que nós temos que fazer. Aí, nós vamos sair da letra que mata para o espírito da letra. Não é, Ronaldo? E aí, sim, vamos aprender a conhecer. Não é? E para nós encerrarmos essa primeira parte, eu só vou ler esse pedacinho, porque é justamente onde ela coloca aqui: estar no mundo e com o mundo significa identificar-se com a natureza e com os outros, dialogar com a vida, buscando-lhe os sentidos. Eu vou acrescentar aqui, Marcos, o que é esse dialogar? Está tão escasso hoje em dia, a violência está escampando demais na nossa sociedade de várias formas, porque o pessoal acha que a violência é só o matar, ou atirar em alguém. Não. O jogo de palavras, as brigas das politicagens que se faz,
a fome, a corrupção. São tantos os meios, enfim, de fazermos a violência. Então, quando ela coloca isso aqui, me veio logo, e ela faz esse final aqui, que é recordando o Mestre Jesus, que está em João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade que nós buscamos, tem aquela discussão ainda que diz, não, a minha verdade não é a sua verdade. Me perdoe, mas a verdade é uma só. O bem é o bem e o mal é o mal. Jesus deixou isso claro. Seja o vosso dizer sim, sim e não, não. Não há meio termo, na verdade. Não existe isso. Há muitas discussões, mas não existe. O que é bom para mim tem que ser bom para o outro. Se não é bom para mim, não vai ser bom para o outro. Amar é amar. Eu não mato por amor, então não é amor. Então não há meio termo. Ah, mas a pessoa está no nível de compreensão X ou Y. Não, mas o bem é bem. Agora, o egoísmo é egoísmo. É preciso nós sabermos compreender esse conhecer. É se interiorizar, como ela diz aqui, estar no mundo e com o mundo. Significa identificar-se com a natureza e com os outros, dialogar com a vida. E a vida é coisa boa. A vida é para ser vivida. É vida, não é morte. Buscando um sentido. E qual é esse sentido? Amar. Então, quando nós conhecemos essa verdade que Jesus nos trouxe, que é o amor, de fato, a gente começa a descortinar muitas outras coisas. Que Jesus nos abençoe, muita paz, semana que vem promete. Chegamos, então, ao final do nosso programa Espiritismo e Educação. Lembrando que ele vai ao ar toda segunda-feira, ao vivo, às 8h30 da noite, mas o vídeo fica disponibilizado para que você possa assisti-lo a qualquer momento no canal da Web Rádio Estação da Luz. Que estejamos juntos semana que vem para mais um Espiritismo e Educação, e nós ainda temos muito que comentar aqui sobre o relatório, o conhecido relatório Jacques Delors, da Unesco, sobre os 4 pilares da educação, porque hoje nós comentamos apenas um, o aprender a conhecer. Então, nós ainda temos muito que trabalhar. Um grande abraço a você, paz na sua vida. Até o próximo Espiritismo e Educação, semana que vem. Grande abraço.